traz a respeito desse relato da salvação de um homem, a qual os demais evangelistas não trouxeram. E Lucas ele escreve a respeito de um homem chamado Zaqueu, o personagem principal deste versículo que nós lemos. Zaqueu ele era um homem rico. Jesus entrou em Jericó e no que ele ia passando, esse homem, aleluia, que era rico, ele buscou conhecer a Jesus, e ele era rico. Eu quero te dizer uma coisa, que a riqueza, Zaqueu ele era rico, ele tinha riqueza, mas a sua riqueza não preencheu o vazio da sua alma, não preencheu o vazio do seu coração. Deus não é contra a riqueza, alguém ser rico, os caras ser ricos, não. Deus ele prega contra, ele condena aqueles que têm o seu coração firmado nas riquezas. O seu tesouro, aonde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Porque se você ler numa passagem anterior no capítulo 18, você vai ver sobre um certo homem, a qual era um dos príncipes de Israel, que chegou até Jesus perguntando: mestre, bom mestre, o que eu devo fazer para ser salvo? E Jesus vai dar uma resposta para ele com uma pergunta: bom somente é Deus. E ele vai falar para esse senhor, para esse príncipe, e diz que você conhece os mandamentos: não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. E aquele homem, ouvindo isso, vai dizer: isso eu pratico desde a minha mocidade. Um homem religioso, um homem que conhece as leis e praticava. Mas Jesus falou: mas te falta uma coisa. Vende tudo quanto tu tens, dá aos pobres, vem e segue-me. Deus estava provando o seu coração. Apesar de ele ser um conhecedor da lei, praticante da lei, mas o seu coração estava apegado às riquezas terrenas. Aleluia. O seu coração estava firmado nas riquezas passageiras, mas Glória Cristo estava oferecendo para ele uma riqueza eterna, aleluia, uma riqueza que não tem fim, que é vinda do céu. Aleluia. E agora, no capítulo 19, traz um relato a respeito deste homem, chefe dos publicanos. E é interessante que os publicanos, eles eram perseguidos, na verdade eles eram odiados pelos judeus. Aleluia. Porque Judá e Israel estava subjugado por Roma. Então havia um desprezo, havia um avesso, um sentimento avesso em relação àqueles que trabalhavam para Roma, cobrando impostos. Por quê? Porque eles cobravam além daquilo que era devido, além daquilo que eles deviam cobrar. Glória a Deus. Por isso eles chamavam os publicanos de pecadores, homens maus, homens que abusavam da sua autoridade. E a palavra de Deus diz que ele era chefe dos publicanos e era rico. Glória a Mas Deus. ele procurou a Jesus. Estando rico, mas procurou a ver a Jesus. A palavra de Deus diz no verso 3, ele procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era